Alô, amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo aí a análise do jogo Bahia 1 Internacional 0, uma partida diferente, né? O segundo tempo aí o Bahia teve 3 gols anulados. Primeiro tempo o Inter dominou boa parte do jogo, mas um jogo equilibrado o primeiro tempo. O segundo tempo o Bahia dominou a partida. O Bahia poderia ter inclusive goleado o Internacional. Tal foi o domínio do Bahia e as chances perdidas também aos borbotões. Bahia fez um bom jogo e está aí tendo uma situação interessante na tabela de classificação, se distanciando ainda mais da tabela, apesar de que o Goiás venceu, né? E o Santos ainda joga na rodada, então teremos algumas mexidas aí na tabela de classificação. O Inter começou o jogo com marcação alta, não dando muito espaço para o Bahia, mas o Bahia conseguiu equilibrar o jogo no primeiro tempo, né? Bahia empurrado pela sua torcida, Bahia jogando de cor de rosa em homenagem aí ao Outubro Rosa, né? E o Inter começou melhor, tentando dominar a partida, tentando empurrar o Bahia para o campo de defesa, mas o Bahia, com a força da sua torcida, conseguiu algumas chances, inclusive, no primeiro tempo. Mas o primeiro tempo do Bahia foi mais contido, o Internacional se soltando mais. Aos 15 minutos, Luiz Adriano, centroavante do Inter, que estava substituindo o Ender Valencia, perde o gol na cara do gol, né? A marcação boa do Bahia no primeiro tempo. Cauli teve uma chance aí, cobrando uma falta, chutou um pouco alto aos 23 minutos. Depois a resposta do Internacional veio com o Maurício de longe para fora, com desvio, né? Jogo de muita marcação, não dando espaço tanto o Internacional quanto o Bahia no primeiro tempo. Aos 30 minutos, Alan Patrick de falta para fora com desvio, né? Jogo de muita intensidade no primeiro tempo. Bahia não se encontrou no primeiro tempo, chegou pouco no ataque, mas quando chegou decidindo através de Biel. Biel de fora da área, chutou no cantinho, fazendo o gol do triunfo do Bahia, 1-0, isso aos 43 minutos do primeiro tempo. Aos 47 minutos, ainda o Wanderson de longe chutou para fora, né? O Inter tentando aí no primeiro tempo resolver, e aí os dois times foram para o intervalo e no segundo tempo o Bahia começou a milhão, porque Rogério Ceni organizou o time, Rogério Ceni colocou o time para cima, Rogério Ceni não deu chance para o azar. E logo a 1 minuto, o gol do Tassiano aí, após cobrança de escanteio, mas foi anulado pelo VAR. Aos 11 minutos, mais um gol do Bahia, Cauli impedido, né? Cauli impedido. E aos 12 minutos, Cauli perde o gol, Kehler salva cara a cara com o goleiro. Portanto, o Bahia poderia ter feito aí uma goleada sonora no Internacional pelo futebol apresentado no segundo tempo. No primeiro tempo, não. No primeiro tempo, 1-0, saiu de bom tamanho para o Bahia, o Inter teve chance, o Bahia também teve chances, foi equilibrado o jogo no primeiro tempo, digamos assim, mas no segundo tempo o Bahia foi muito melhor, principalmente depois que o Inter tomou o gol, né? Depois que o Inter saiu atrás no placar, o Inter pressionou e o Bahia, nos contra-ataques, levava muito perigo e assim perdeu muitos gols e fez 3 gols, mas em condição irregular aí, anulados os 3 gols. Aos 17 minutos, Biel perde o gol na cara do Kehler. Não dá para perder gol assim. Não dá para perder gol assim, né? Biel jogando muita bola, foi o melhor jogador em campo, na minha visão. Biel, o Cauli jogou muita bola e o Everaldo funcionando aí como pivô, dando assistências também, muito interessado no jogo, o Everaldo. Gostei do futebol do Everaldo hoje, tá? Criando muitas chances o Biel pelo lado esquerdo. Aliás, o Biel realmente deitou e rolou em cima do lateral direito do Internacional, o Bustos. Bahia podia ter matado o jogo, né? Podia ter matado o jogo. E aos 25 minutos, mais um gol do Tassiano, marcado o impedimento. Depois, faltando 5 minutos para
bater os 45 do segundo tempo, o Luca foi expulso e aí facilitou as coisas para o Bahia. Bahia administrou o jogo, ainda teve mais algumas chances, o Internacional também teve chance através de Maurício, mas o jogo acabou terminando o Internacional até dando graças a Deus por ter perdido só de 1-0, porque podia ter sido um placar mais elástico este resultado. O Bahia, segundo tempo, mostrou um bom futebol, muito mais organizado do que no primeiro tempo. Porque o que acontece? O Internacional, isso não é de hoje, tá? Mas o segundo tempo do Internacional é completamente diferente do primeiro tempo. O Internacional cansa no segundo tempo, porque o Internacional tem jogadores já talhado para isso. É uma intensidade muito forte que o Eduardo Cudê coloca em campo e aí os jogadores não mantêm a mesma intensidade no segundo tempo, caso, por exemplo, de Alan Patrick, caso, por exemplo, do Wanderson, que sumiu no segundo tempo, né? E o Bahia se aproveitou disso e criou grandes oportunidades, poderia ter matado o jogo muito antes, mas levou o placar de 1-0 até o final da partida. Portanto, foi uma boa partida do Bahia, Bahia mostrando a sua superioridade na Arena Fonte Nova. Aliás, primeiro triunfo do Rogério Ceni na Arena Fonte Nova, que não estava lotado, acredito que em torno de 30 mil pessoas compareceram no estádio aí para prestigiar o jogo do Bahia. Bahia se distancia um pouquinho da zona de rebaixamento e agora espera o desenrolar da rodada para ver em que posição se encontra. Acontece que o Bahia consegue um fôlego aí para poder pensar melhor na sua condição no Campeonato Brasileiro. Destaques da partida: Biel ganhou todas pelo lado esquerdo, na posição onde se encontra o lateral direito do Inter, Bustos, que ele é mais apoiador, o Bustos, mas na marcação realmente o Biel deitou e rolou. E o Cauli, o maestro de sempre, saiu aplaudido no segundo tempo, o Cauli. Gostei também do futebol do Tassiano, né, que fez gols impedidos, né, gols invalidados, mas mostrou a sua presença ofensiva e também defensiva, organizou ali o meio de campo do Bahia juntamente com o Cauli. E o Marcos Felipe não teve muito trabalho, né, porque o ataque do Inter não funcionou. O Luiz Adriano foi realmente um jogador que não mostrou perigo para a defesa do Bahia, e aí a defesa do Bahia foi muito tranquilo hoje, não decepcionou na partida de hoje o sistema defensivo do Bahia. O meio de campo funcionou e o ataque através do Biel, o grande jogador da partida. Juba entrou no finalzinho do jogo, não deu tempo para mostrar absolutamente nada. Portanto, bom triunfo do Bahia nesta noite de quarta-feira, e o Bahia, neste momento, está na 13ª posição com 31 pontos, colado no Internacional. O Inter está com 32 pontos, mas claro, tem muito jogo pela frente, o Cruzeiro, o Corinthians e o Goiás, aliás, o Santos joga amanhã ainda, tá? Portanto, o Vasco saiu da zona de rebaixamento. Neste momento está o Santos, o Goiás, o Coritiba e o América Mineiro na zona de rebaixamento. O Bahia está aí a 1 ponto da zona, né, que é o Santos neste momento. Portanto, aí está, tivemos alguns jogos nesta noite importantes, né? Além do triunfo do Bahia sobre o Internacional, o Vasco da Gama venceu o Fortaleza por 1-0 e com isso saiu da zona de rebaixamento. O Goiás venceu o São Paulo por 2-0, mas segue na zona de rebaixamento. O Cuiabá venceu o Coritiba fora de casa por 3-0. O Botafogo, cada vez mais líder, né? Venceu o América Mineiro fora de casa por 2-1 e o Grêmio perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1 na Arena do Grêmio. São as partidas aí. Portanto, o Bahia está muitíssimo bem, né? Está na 13ª posição, subiu 3 posições com esse triunfo em frente do Internacional. Vejam como foi importante este resultado de 1-0 para o Bahia. Subiu 3 posições e encostou no Internacional, encostou na zona de Sul-Americana também, né? E agora vai
secar aí o Cruzeiro, o Corinthians e o Santos para ficar mais tranquilo ainda na tabela de classificação. Foi o que eu vi dessa partida, dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. Daqui a pouquinho tem a live do Kodama. Beijo no coração e fique com Deus.